13. A vitória. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Satanás pensava que estava enfrentando Jesus em seu próprio terreno. O astuto inimigo apresentou palavras vindas da boca de Deus. Parecia ainda um anjo de luz e mostrava claramente estar familiarizado com as Escrituras, entendendo o significado do que estava escrito. Assim como Jesus usara anteriormente a palavra de Deus para apoiar sua fé, naquele momento o tentador a utilizou para apoiar seu engano. Alegou que antes estava apenas provando a fidelidade de Jesus, mas que naquele momento estava elogiando sua firmeza. Como o Salvador mostrou confiança em Deus, Satanás insistia com ele para que desse outro testemunho de sua fé. Novamente a tentação foi introduzida com a insinuação de desconfiança. Se és filho de Deus. Cristo foi tentado a responder ao se. No entanto, absteve-se da mais leve aceitação da dúvida. Não colocaria em risco sua vida para dar a Satanás uma prova. O tentador pensava em se aproveitar da humanidade de Cristo e o instigou à soberba. Mas embora Satanás possa incitar, não pode forçar ninguém a pecar. Disse a Jesus: Atira-te abaixo, sabendo que não podia lançá-lo, pois Deus interviria para livrá-lo. O inimigo também não podia forçar Jesus a se jogar. A menos que Cristo consentisse com a tentação, não poderia ser vencido. Nem todo o poder da terra ou do inferno conseguiria forçá-lo, no mínimo que fosse, a se afastar da vontade de seu Pai. O tentador jamais poderá nos obrigar a praticar o mal. Ele não consegue dominar a mente, a menos que ela se submeta ao seu controle. Para que Satanás tenha domínio sobre nós, a vontade tem que consentir e a fé precisa abandonar sua confiança em Cristo. No entanto, todo desejo pecaminoso que nutrimos lhe proporciona um ponto de apoio. Todo ponto no qual falhamos em cumprir a norma divina é uma porta aberta por onde o inimigo pode entrar para nos tentar e destruir. E todo fracasso ou derrota de nossa parte é oportunidade para que ele acuse a Cristo. Quando Satanás citou a promessa, aos seus anjos ordenará a teu respeito, omitiu as palavras, para que te guardem em todos os teus caminhos. Isto é, em todos os caminhos guiados por Deus. Jesus recusou sair do caminho da obediência. Embora manifestasse perfeita confiança em seu Pai, não se colocaria, sem que isso lhe fosse ordenado, em situação que tornasse necessária a interferência do Pai para salvá-lo da morte. Não forçaria a providência divina a vir em seu socorro, deixando assim de dar à humanidade um exemplo de confiança e submissão. Jesus declarou a Satanás: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Essas palavras foram ditas por Moisés aos filhos de Israel quando tinham sede no deserto e pediram que Moisés lhes desse água, reclamando: Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus realizara maravilhas por eles, mas em aflição, duvidaram dele e exigiram demonstrações de que estava com eles. Em sua incredulidade, procuraram colocá-lo à prova. Satanás estava provocando Cristo a fazer a mesma coisa. Deus já tinha declarado que Cristo era seu filho. Pedir naquele momento um sinal de que ele era o Filho de Deus seria pôr à prova a palavra divina, tentando-o. E pedir o que Deus não havia prometido teria o mesmo efeito. Manifestaria desconfiança e estaria realmente provando-o ou tentando-o. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se ele cumpre sua palavra, mas porque a cumpre, não para provar que ele nos ama, mas porque nos ama. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Porém, a fé não está de maneira alguma ligada à presunção. Somente aquele que tem verdadeira fé está seguro contra a soberba. Pois presunção é a falsificação da fé, realizada por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas, mas as usa como fez Satanás.
para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Reivindicar a aprovação do céu, sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida, não é fé. A verdadeira fé se baseia nas promessas e providências das Escrituras. Muitas vezes, quando Satanás falha em incitar desconfiança, consegue êxito em nos levar à presunção. Se consegue nos colocar desnecessariamente no caminho da tentação, sabe que tem a vitória. Deus guardará todos os que andam no caminho da obediência, mas afastar-se dela é se arriscar no terreno de Satanás. Aí certamente cairemos. O Salvador nos ordena: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A meditação e a oração nos guardariam de ir sem ser solicitados ao encontro do perigo, e assim seríamos salvos de muitas derrotas. Entretanto, não devemos perder o ânimo quando atacados pela tentação. Frequentemente, quando nos encontramos em situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito Santo que dirigiu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, tem um plano a realizar para nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação, nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também não devemos agir assim. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Jesus saiu vitorioso da segunda tentação e então Satanás se manifestou em seu verdadeiro caráter. No entanto, não se apresentou como um horrível monstro com pés de casco fendido e asas de morcego. Embora decaído, é um poderoso anjo. Declara-se o líder da rebelião e o Deus deste mundo. Colocando Jesus sobre uma alta montanha, fez com que todos os reinos do mundo, em toda a sua glória, passassem em vista panorâmica diante dele. A luz do sol projetava-se sobre cidades cheias de templos, palácios de mármore, campos férteis e vinhas carregadas de frutos. Os vestígios do mal estavam ocultos. Os olhos de Jesus, cercados ultimamente de tanta tristeza e desolação, contemplaram uma cena de indescritível beleza e prosperidade. Ouviu então a voz do tentador: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. A missão de Cristo só podia ser cumprida mediante sofrimento. Diante dele estava uma existência de dores, privações, lutas e morte vergonhosa. Devia carregar sobre si os pecados do mundo todo. Tinha que sofrer a separação do amor do Pai. O tentador estava oferecendo o poder que havia usurpado. Cristo poderia se livrar do terrível futuro ao reconhecer a supremacia de Satanás, mas fazer isso era renunciar à vitória no grande conflito. Satanás pecara no céu, exatamente por buscar exaltar-se acima do Filho de Deus. Se ele prevalecesse, significaria o triunfo da rebelião, quando Satanás declarou a Cristo: o reino e a glória do mundo me foram entregues, e os darei a quem eu quiser. Falou só uma parte da verdade e disse isso para servir ao seu objetivo de enganar. O domínio que ele possuía tinha sido roubado de Adão, mas este era um representante do Criador. Portanto, Adão não era um governador independente. A terra pertence a Deus, e ele entregou ao Filho todas as coisas. Adão devia reinar subordinado a Cristo. Quando Adão entregou sua soberania nas mãos de Satanás, Cristo ainda continuou sendo o legítimo rei. Assim disse o Senhor ao rei Nabucodonosor:
O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Satanás só pode exercer sua usurpada autoridade na medida em que Deus permitir. Quando o tentador ofereceu a Cristo o reino e a glória do mundo, estava propondo que ele renunciasse à verdadeira soberania e exercesse o domínio em sujeição a Satanás. Esse era o mesmo domínio em que os judeus baseavam sua esperança. Desejavam o reino deste mundo. Se Cristo tivesse consentido em oferecer-lhes tal reino, eles o teriam recebido com alegria. No entanto, a maldição do pecado, com todas as suas aflições, pesaria sobre esse reino. Cristo disse ao tentador: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Os reinos deste mundo foram oferecidos a Cristo por aquele que se revoltara no céu, com o objetivo de comprar sua homenagem aos princípios do mal. Entretanto, ele não seria comprado, viera para estabelecer o reino da justiça e não renunciaria ao seu plano. Com a mesma tentação, Satanás se aproxima das pessoas e, com elas, ele consegue ter mais êxito do que obteve com Jesus. Oferece-lhes o reino deste mundo, com a condição de reconhecerem sua supremacia. Exige que sacrifiquem a integridade, não ouçam a consciência e tolerem o egoísmo. Cristo lhes pede que busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, mas o inimigo se põe ao lado delas e diz: Seja qual for a verdade sobre a vida eterna, para que você tenha sucesso neste mundo, precisa me servir. Eu tenho nas mãos seu bem-estar, posso lhe dar riquezas, prazeres, honra e felicidade. Atenda ao meu conselho, não se deixe levar por ideias estranhas sobre honestidade ou abnegação. Vou preparar o caminho para você. Dessa forma, multidões são enganadas. Consentem em viver servindo o próprio eu, e Satanás fica satisfeito. Enquanto seduz essas pessoas com a esperança do domínio mundano, obtém controle sobre a mente delas. Oferece aquilo que não lhe pertence e que em breve lhe será tirado. Em troca, ele as ilude sobre o direito delas à herança como filhos de Deus. Satanás questionou se Jesus era o Filho de Deus. Na maneira direta como foi expulso, teve a irrefutável prova. A divindade irradiou através da humanidade sofredora. Satanás foi incapaz de resistir à ordem. Torcendo-se de humilhação e raiva, foi forçado a se retirar da presença do Redentor do mundo. A vitória de Cristo foi tão completa como tinha sido o fracasso de Adão. Assim podemos resistir à tentação e forçar Satanás a se retirar de perto de nós. Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus, e por meio do apóstolo ele nos diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Não conseguimos salvar a nós mesmos do poder do tentador. Ele venceu a humanidade. E quando tentamos resistir por nossa própria força, logo nos tornamos presa de suas armadilhas. Entretanto, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Satanás treme e foge diante do mais frágil ser humano que se refugia nesse nome poderoso. Depois que o inimigo se retirou, Jesus caiu exausto por terra e a palidez da morte cobria seu rosto. Os anjos do céu haviam testemunhado o conflito, contemplando seu amado capitão, enquanto passava por indescritível sofrimento para nos preparar um meio de escape. Havia resistido à prova maior do que jamais seremos chamados a suportar. Os anjos serviram então ao Filho de Deus, enquanto estava caído como alguém morrendo. Foi fortalecido com alimento e confortado com a mensagem do amor do Pai, e com a certeza de que todo o céu triunfará com sua vitória. Reanimado, seu grande coração se encheu de compaixão pelo ser humano, e saiu para completar a obra que iniciara, para não descansar enquanto o inimigo não estivesse vencido e nossa decaída raça estivesse redimida. O preço de nossa redenção jamais poderá ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor diante do trono de Deus. Quando estivermos deslumbrados com as glórias do lar eterno,
Então nos lembraremos de que Jesus abandonou tudo isso por nós, que ele não apenas se tornou um exilado das cortes celestiais, mas também enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Nesse momento, lançaremos nossas coroas aos seus pés, entoando o cântico. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor.